E aí, tranquilo? Vamos nessa aí, parte 3 da nossa aula 1. Vamos fechar princípio de direito do trabalho para a gente poder matar essa aula aí e ficar feliz com o nosso trabalho. Isso é que eu espero que você fique mesmo. Tá percebendo? Como é que na primeira aulinha a gente já tá trabalhando algumas alterações aí da nossa CLT, algumas mudanças da reforma trabalhista. Isso que eu quero oferecer no meu curso para você. Isso que eu quero que você esteja 100%. Próximo princípio é o princípio da intangibilidade contratual lesiva, um dos mais cobrados em prova. Por quê? A regra que nós temos na CLT é a seguinte: quando você vai firmar um contrato com o teu empregador, quando você vai fechar um contrato, as cláusulas contratuais são de livre estipulação, ou seja, eu posso sentar com o meu empregador e determinar as cláusulas de forma livre, desde que não contrariem direito trabalhista. Lembra? Eu não posso renunciar de direito. Ele também não pode se desonerar. É imperativo. Mas se tiver dentro da legislação, é livre. Nós podemos pactuar outras formas de respeitar alguma... Por exemplo, deixa eu te mostrar isso aqui. Nada impede que o teu empregador te ofereça hora extra acima do valor normal. Ó, aqui eu vou botar a cláusula, hora extra, 75%. Agora, o que não pode acontecer é, por exemplo, você colocar no contrato que a hora extra não vai ter caráter salarial, vai ter meramente um caráter indenizatório, ou seja, não vai valer para fazer cálculos de parcelamento de parcelas previdenciárias e tributárias trabalhistas futuras, para ficar mais específico. Não posso, porque eu estou alterando a natureza da hora extra, de salarial para indenizatória, aí não. Então é isso que o princípio da irrenunciabilidade, da imperatividade e aqui da inalterabilidade vai me dizer. Nada impede, entenda isso, que você firme um contrato com o cara e você estipule as cláusulas de forma livre, mas tem que ser dentro da lei. E é esse que é o ponto. Quando a CLT fala é de livre estipulação, desde que não contrarie o direito trabalhista, pode ser que o teu empregador entenda isso como uma forma de, poxa, eu vou te pagar hora extra, vai ter natureza salarial, mas eu vou pagar 40%. Pode? Ah, não pode, que a CLT diz 20, a CLT diz 30, a CLT diz 10, a CLT diz 1. Esquece isso. A nova CLT com a reforma trabalhista já está agora de acordo, 50%, tá? Então esquece antigamente, agora o que vale são os 50% que a Constituição já tinha estabelecido, que já prevalecia, né? Antigamente dava para dar uma desculpa, mas a CLT na prática não tinha como, na teoria dava, agora acabou. Mas pode teu empregador fazer isso? Porque olha só, tá contrário ao direito trabalhista? Não. Está te oferecendo hora extra. Você está renunciando? Não. Você está recebendo hora extra. Mudou a natureza salarial? Não. Só que essa alteração provocou prejuízo. Então é interessante você entender que esse princípio da inalterabilidade contratual lesiva, ou seja, o contrato não pode ser alterado para prejudicar, ele vai te proteger de uma tentativa de manipulação da lei. É de livre estipulação, só não pode ir contra o direito. Ué, mas não foi contra o direito, eu apenas estabeleci uma forma diferenciada. Então esse princípio ele vai trazer a seguinte regra. Para que um contrato de trabalho seja alterado, lembre-se, eu estou falando de alteração de contrato. Por isso que é uma alterabilidade. O contrato já foi firmado, vamos alterar. Então, acrescentar uma cláusula no contrato, vamos alterar. Primeiro, tem que ter mútuo consentimento. Não existe alteração. Existe, calma, mas não para o nosso princípio. Quando formos trabalhar a alteração de contrato, eu vou te mostrar as condições unilaterais. Não existe alteração em que você não tem que consentir. Até, para dizer a verdade, hoje eu vou te mostrar já algumas que você não consente. Mas a regra é que para o contrato ser alterado, primeiro tem que ter mútuo consentimento. Então, o seu empregador tem que falar, eu quero alterar, e você tem que falar, beleza, tamo junto. Por exemplo, você trabalha à noite, no horário noturno, recebe adicional noturno. Aí o cara chega para você e fala, olha só, eu vou precisar de você no horário diurno agora, você vai ter que sair do noturno. Tu vai sair? Vai. Inclusive perde o adicional noturno, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tu vai pro normal. Só que você vai se você quiser. Se você falar, não, não quero, não tem como alterar. Deu para sacar a jogada? Então assim, primeira coisa, tem que ter mútuo consentimento. Você tem que concordar com a proposta do seu empregador. E segunda coisa, mesmo que tenha mútuo consentimento, isso é importante, ele fala e no direito, e é importante pra cacete, tem que ser cumulativo. Não adianta só você consentir, não pode causar prejuízo a você. Esse exemplo que eu dei, hora extra, 40%. Você consentiu? Sim, eu concordei. Mas te causou prejuízo? Causou, então não é válido. Então ele é uma alteração contratual lesiva e o princípio diz que não se pode alterar. Deu para entender?
Vamos lá para a gente poder resolver. O contrato de trabalho é de livre estipulação desde que não confronte direito trabalhista. Mesmo que não confronte, para que uma alteração contratual aconteça, para que uma mudança de cláusula aconteça, primeiro, tem que ter mútuo consentimento, salvo os casos de alteração unilateral, que a gente vai falar depois, tá? Mas aí é legal e tal. E aquelas alterações que nem lateral são, que eu vou te mostrar depois também, mas tem que ter mútuo consentimento, e mesmo que tenha mútuo consentimento, se causar prejuízo ao empregado, não vale. Então, para ser válido uma alteração contratual, para ser uma alteração contratual não lesiva, ou seja, para não confrontar esse princípio, eu preciso ter mútuo consentimento e essa alteração não pode causar nenhum prejuízo ao empregado. Vamos para a tela? Vamos lá. O artigo que eu te falei sobre o contrato está no 444. Esse artigo é importantíssimo, até que a gente começar a trabalhar contrato de trabalho, eu vou precisar dele. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha disposição de proteção ao trabalho, contrato coletivo que lhe seja aplicáveis e decisão de autoridade competente. Percebeu? Você pode estipular livremente desde que você não confronte alguma conquista de direitos. Aí vem o nosso artigo importante, o artigo 468. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita, esse é o artigo do princípio, a alteração de respectivas condições por mútuo consentimento e, ainda assim, desde que não resultem, direto ou indiretamente, prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade de cláusula infringente. Percebeu? Tem que ter mútuo consentimento e não pode causar prejuízo. Novidades que eu preciso te falar, porque assim, e o parágrafo 1º, ele na verdade era o parágrafo único, virou parágrafo 1º na reforma trabalhista. Isso já existia. O que não existia era o parágrafo 2º. Então deixa eu aproveitar e já te trazer isso, que nós vamos trabalhar isso de novo mais pra frente, mas eu já quero colocar isso na tua cabeça. Primeira exceção desse princípio. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando exercício de função de confiança. Parágrafo 2º. A alteração que trata o parágrafo 1º, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado direito à manutenção de pagamento e gratificações correspondentes, que não será incorporado independentemente do tempo de serviço, de exercício de respectiva função. Vamos lá, vem pra cá, tu vai entender. Você já deve ter percebido, né, que teve uma mudança drástica aí. O parágrafo 1º, repito, era parágrafo único, virou parágrafo 1º. Isso aqui não mudou nada. A chamada reversão no direito do trabalho, não é reversão do direito administrativo, tá? A reversão era o quê? O teu superior te colocou como chefe, você não prestou, ele te reverteu para o cargo anteriormente ocupado, sabe? Você é, sei lá, recepcionista. Tu vai virar chefe da recepcionista. Tu é uma bosta de chefe, volta para ser recepcionista. Isso é chamada alteração de contrato? É. Ele está alterando a minha relação? Tá. Mas não é uma alteração unilateral, muito menos uma alteração lesiva. Essa é uma alteração contratual que já está prevista. Então por isso que eu não considero nem unilateral. Ah, mas Dalmo, é unilateral porque ele quis. Porque quando é unilateral, tem esse ponto, né? Eu não preciso concordar. É que na verdade aqui você já concordou em certo momento. Porque quando você foi contratado, você sabia que você poderia assumir uma função de chefia e perder. Então não se considera como alteração unilateral, tá? Então não fere o princípio. Se você tiver na função de confiança e ele reverteu você para o cargo anterior, normal, isso é tranquilo. O problema é que nós tínhamos uma súmula, essa súmula vai morrer, né? Pode ser que você vendo esse vídeo já tenha morrido, ou não morreu ainda, mas o TST vai ter que anular essa súmula, que dizia que o cara que ficou 10 anos direto naquela função de confiança, recebendo aquela gratificação, porque quando você assume você vai receber uma gratificação por isso, mesmo que você revertesse para o cargo anterior, essa gratificação era incorporada ao seu salário. Acabou isso. Percebeu o parágrafo 2º, o finalzinho? Não te dá direito à manutenção do que você recebia como chefe, independente do tempo que você estava, seja com ou sem justa causa, essa reversão. Então, acabou aquele papo de 10 anos. Agora nós estamos iguais aos servidores públicos, né? Não vai ter incorporação nunca dessa gratificação. Então, de novo, aí a reforma trabalhista nos estabelecendo uma alteração para o nosso trabalho, para o nosso curso, beleza? Então, vamos voltar. Quando se fala em reversão de cargo, não é uma alteração contratual lesiva, porque nem se considera alteração unilateral. Segundo caso, eu até te dei um exemplo, deixa eu te mostrar.
Orientação jurisprudencial 159. Olha o OJ que eu te falei no primeiro encontro lá, ó, da SDI 1, a Seção de Dissídios Individuais 1 do TST. Diante da inexistência de previsão expressa em contrato ou instrumento normativo, a alteração de data de pagamento pelo empregador não viola o artigo 468, desde que observado o parágrafo único do artigo 459, ambos da CLT. O que é esse exemplo aqui? É o seguinte, o teu empregador, ele tem... Por isso que eu falei, foi um exemplo que eu te dei, tá? Mas agora eu vou te mostrar isso dentro da lei. O teu empregador, ele tem todo o direito de alterar data de pagamento do teu contrato, da forma que ele quiser. E isso não é alteração unilateral lesiva. Isso não é alteração contratual lesiva. Então, se ele te paga no primeiro dia útil, quer pagar no terceiro, no quarto, o problema é dele. Se ele te paga no dia 20 do mês, né, do mês corrente, ele te paga o mês todo já no dia 20. Também não pode ser no mês seguinte, né? E não rola. Porque a regra que é isso que ele fala do parágrafo único, artigo 459. Quinto dia útil do mês seguinte, não é? Beleza. Lembrando, né, muita gente acha que é dia 5. Não, é quinto dia útil. Se o teu empregador te paga no dia 20, já o mês corrente, tranquilo. Aí se ele chegar e falar, ó, a partir do mês que vem eu vou te pagar no quinto dia útil do mês seguinte, tu não vai poder reclamar. Ah, não, mas é uma alteração lesiva. Não é. Olha o que a OJ falou. Não é. O que seria alteração contratual lesiva seria se ele falasse, vou te pagar a partir de agora no sexto, sétimo dia útil do mês seguinte. Se a questão de prova falar que houve alteração na data de pagamento dentro da lei, isso não é alteração contratual lesiva. Então, o seu empregador tem total liberdade de modificar a data de pagamento. O que não pode é alterar a data para um momento além daquilo previsto em lei. Qual é o limite? Quinto dia útil do mês subsequente, do mês seguinte. Tá beleza? Isso sim seria uma alteração unilateral contratual lesiva. Quando ele chega para você, altera a data de pagamento para depois do que a lei estipula como um padrão. Fechou? Beleza. Nós temos dois princípios também que são legais, que são constitucionais, na verdade. O princípio da irredutibilidade salarial e o princípio da intangibilidade salarial. Você já estudou isso no direito constitucional, no artigo 7º, mas vamos falar aqui rapidinho. Princípio da irredutibilidade. Ninguém vai ganhar menos que começou ganhando. Se você começou ganhando tal, seu salário não pode ser reduzido. Agora, toma cuidado que esse princípio tem exceção também. Existe uma coisinha chamada salário-condição. Lembra que eu te dei o exemplo? Você trabalhava no horário noturno, logo tinha direito, fazia jus adicional noturno. O teu empregador te colocou para o horário diurno. Falou assim, não, eu não quero você mais à noite, eu quero você no horário normal. Você vai perder o adicional noturno? Vai. O teu salário vai diminuir? Vai. Só que esse salário do adicional noturno, isso também vale para adicional de periculosidade, insalubridade. Esse adicional não é um salário, necessariamente. É o que a gente chama de salário-condição. Você só recebia aquele salário pela condição que você se encontrava. Você continua no horário noturno? Não. Então não vai receber adicional noturno. Então, a irredutibilidade salarial, ela não afasta a possibilidade de você perder o salário-condição. Tá tranquilo? Então, se você estava numa condição de adicional de periculosidade, de insalubridade, mas foi resolvido, você não está mais naquela condição, ou aquela condição de insalubridade foi desfeita, o seu empregador conseguiu eliminar completamente a condição de insalubridade, você perde direito adicional. Isso não é ilegal. Então, é irredutível até a página 5. Claro, também vou reduzir se você estiver recebendo complementos salariais ilegais, lógico. Intangibilidade fala que o teu salário não pode ser tocado. Ele simplesmente não pode atingir o teu salário. Um exemplo clássico que a gente fala aqui em relação à intangibilidade, que a Constituição te dá, é a retenção dolosa do seu salário. Lembra? O seu professor de Constituição te ensinou. Retenção culposa não é crime. Retenção culposa é a má administração, burrice do empregador. Retenção dolosa é crime, que aliás nem tem até hoje um crime tipificado, mas a Constituição fala que é. Que é quando o empregador fala, ó, só vou te pagar quando você terminar o trabalho. Né? Ah, mas já estamos no quinto dia útil. Só vou te pagar quando você me entregar o relatório. Isso é uma afronta, isso é um crime. Então, seu salário não pode ser tocado, não pode ser, né, atingido. Tem outros exemplos? Tem, mas aqui é só para te mostrar um dentro da Constituição Federal. Tá beleza? Deixa eu te falar uma coisa. Em relação à irredutibilidade salarial, nós temos que tomar muito cuidado com uma lei de 2015 que tratou do que a gente chamou de Programa de Proteção ao Emprego, que agora em 2017,
Repito, né? Você que está fazendo o curso, pode dar, mas pô, estamos em 2018, está desatualizado. Não tá. Se você está vendo o curso, é o que está atualizado. Se tiver desatualizado, você vai ver no meu site lá, curso 2018, 2019. Fica tranquilo. Não é porque eu estou falando agora 2017 que o curso está antigo, não. Essa lei, ela teve a sua vigência, né, prorrogada e mudou o nome. Agora não é mais Programa de Proteção ao Emprego, e sim Programa Seguro Emprego. O que esse programa, o PPE ou agora o PSE, estabelecia para nós? Para que não ocorra demissão em massa em tempos de crise, de dificuldade, o teu empregador pode oferecer para o empregado ou para os empregados, depende de quantos ele quer, pode oferecer uma redução de jornada de trabalho de até 30%, que consequentemente vai reduzir também o recebimento, que aí é proporcional, né? Presta atenção nisso aqui. Uma coisa é o teu empregador falar, olha só, cara, tá ruim pra mim, vou te mandar embora. Outra coisa é o teu empregador falar, putz, tá ruim. Dá pra você fazer um acordinho comigo aí? Daqui a pouco eu vou te mostrar como isso funciona melhor, tá? Vamos fazer um esqueminha aqui para você diminuir até 30% da sua remuneração e, consequentemente, do teu trabalho durante um tempo, porque esse programa não pode ser eterno, esse programa é temporário, até que as coisas fiquem mais tranquilas para a empresa. Que aí, antes de eu te mandar, é melhor eu não te mandar embora e você temporariamente vai ter uma redução de ganhos do que eu te mandar embora e você perder para sempre os ganhos. Né? Até interessante que esse programa, na verdade, na prática, para você empregado, não reduz 30%. Porque o governo, ele se obriga a custear metade da sua diminuição, até 15%. Então vamos dizer que eu aceitei redução de jornada de 30%. Vou reduzir proporcionalmente meu salário em 30%. Só que o governo vai custear 15%. Então, na verdade, eu estou reduzindo 15%. O empregador deixa de pagar 30%, mas eu deixo de receber 15%, porque o governo vai absorver os 15%, né, que eu deveria receber, que o empregador não vai pagar. Lembrando que o governo tem um limite de até 65% do salário para poder pagar essa diferença. Tá? Mas é interessante esse ponto aqui. Esse programa, que foi renovado, por isso que é importante a gente lembrar, o programa de seguro-emprego, a lei continua, só foi prorrogado e só mudou o nome, tá? Esse programa ele é interessante porque tem uma redutibilidade salarial, sim. É lícito você ganhar menos, porque você está trabalhando menos. Tá tranquilo? Deixa eu te mostrar a lei. É a Lei 13.189 de 2015, no artigo 5º, o acordo coletivo de trabalho específico para adesão ao programa Seguro-Emprego, celebrado entre empresas, sindicato, trabalhadores, representativo de categoria de atividade econômica, preponderante da empresa, pode reduzir em até 30% a jornada e o salário. Muito importante você entender que tem uma regra importante no artigo 5º. Então eu te dei o exemplo do cara conversando, mas toma cuidado. A regra diz que somente acordo coletivo de trabalho pode firmar adesão ao programa Seguro-Emprego. Então, quando eu falei que seu empregador vem, vamos fazer um acordinho aqui e tal, beleza? É para ilustrar. Só que esse acordo individual não é válido para adesão ao programa. Para adesão ao programa tem que ter acordo coletivo. Então, o empregador vai conversar com o teu sindicato. O sindicato representativo daquela região, daquela galera, e o sindicato aceitando faz um ACT e esse ACT é que faz a adesão ao programa. Tá? Lembrando quais são as regras, então. O programa Seguro-Emprego tem como regra, primeiro, só pode ser firmado por acordo coletivo de trabalho. Segundo, a redução é de até 30% na jornada e na remuneração. Terceiro, o governo vai custear até 15% dessa redução para compensar uma perda muito maior em relação ao empregado. E quarto, a adesão é temporária, não pode ser eterna. Então é por um período específico para que a empresa possa se recuperar. Fechou? Beleza, show de bola. Outro princípio, estamos acabando. O princípio Isso aqui é um princípio que eu acho legal. Toma cuidado. O princípio da inalterabilidade contratual objetiva. Também mais conhecido como o princípio da intangibilidade contratual objetiva. Também cabe inalterabilidade, você vai entender por quê. Cuidado com isso aqui, porque é uma combinação de artigos que começa lá no artigo 10 da CLT. Uma coisa é você pensar o seguinte, eu sou contratado por uma empresa, pensa no seu superior. Imagina que a empresa é vendida para outra. O novo cara, o cara que comprou a nova empresa, ele pode simplesmente chegar e falar assim, não, eu não vou trazer esses empregados que você tinha, vai todo mundo embora, você que paga eles. Ele pode desfazer o contrato de todo mundo? Pode, se ele quiser mandar todo mundo embora.
Mas eu não posso dizer para você que o simples fato da alteração da estrutura ou da presidência ou da composição superior, né, da minha empresa é base para acabar com o contrato de todo mundo. Esse princípio da intangibilidade ou notabilidade contratual objetiva refere-se à relação subjetiva de contrato, tá? Só para você entender. Eu fui contratado pela empresa X. Não me interessa quem está dirigindo a empresa X. Se essa empresa for vendida para outro, tô nem aí. O meu contrato é com a empresa continua existindo. Então é por isso que ele fala intangibilidade contratual objetiva. A alteração subjetiva na empresa não pode alterar o objeto do contrato, não pode atingir o contrato objetivamente firmado. Então toma cuidado que a alteração é subjetiva, que eu estou alterando a estrutura jurídica ou a estrutura de direção da empresa. Mas o nome do princípio é intangibilidade contratual objetiva, porque ele não está atingindo o contrato em si. Eu fui contratado para ser recepcionista. A empresa foi vendida para outra. Dane-se, eu continuo sendo recepcionista da empresa. A menos que a nova empresa queira me mandar embora. Aí ela vai ter que custear, né, a minha situação de indenização, trabalhistas e por aí vai. Dá para entender a pegada? Deixa eu te mostrar isso na lei. Artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará direitos adquiridos por seus empregados. E esse artigo se combina com 448. A mudança na propriedade ou estrutura jurídica da empresa não afetará contrato de trabalho dos respectivos empregados. Deu para sacar? É simples. O que é inalterabilidade ou intangibilidade contratual objetiva? Não me interessa se a direção, se a presidência da empresa mudou, tô nem aí. A estrutura jurídica, mudou o presidente, mudou, sei lá, agora não temos presidente, agora tem um conglomerado de presidentes, caguei. Mudou o nome da empresa, tô nem aí. Se a empresa é a mesma, se continua a mesma coisa, o meu contrato continua valendo. Agora, nada impede que o novo presidente mande todo mundo embora, paga as indenizações, está tudo certo. Mas eu não posso dizer para você que a simples alteração lá em cima vai automaticamente atingir os contratos e os direitos estabelecidos aqui. Lembre-se da condição mais benéfica, né? A empresa como era, me oferecia uma condição. A nova empresa quer mudar a condição, mas não vai mudar mesmo. Vai oferecer essa mudança de condição para os novos, não para mim. Tá? O antigo presidente pagava cesta básica, eu não quero. Dane-se, vai continuar pagando cesta básica para quem tá. Tá tranquilo? Beleza? Esse princípio aqui é bem fácil. Só cuidado que ele se refere à alteração subjetiva de contrato. Mas o princípio fala de não atingir o contrato de forma objetiva, tá? Para fechar, faltam só dois. O princípio da primazia da realidade, que é o mais fácil, também chamado princípio contrato-realidade. Ele diz para mim que o direito trabalhista não se fundamenta apenas em documentos. O direito trabalhista vai buscar a verdade nos fatos. Então, se for possível provar que aquilo que está escrito é falso, vai prevalecer a prova, testemunhal, seja qual for. Então, aqui nós não buscamos, tipo processo civil, que é a verdade documentada, comprovada. Não. Se eu consigo comprovar por outros meios, de forma a derrubar o que está no documento, o documento não vale de nada. Nós primamos pela realidade. Eu vou te mostrar isso na CLT. Olha só, o artigo 9º. Serão nulos de pleno direito atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação de preceito contido na presente consolidação. Imagina o seguinte, você é mandado embora. Teu patrão chega para você e fala, toma a tua indenização, toma aí o saldo de 13º, férias que você tinha para receber. Eu não vou pagar a multa do FGTS. Sabe a multa de 50%? 40% vai para o empregado, 10% para o FAT, sabe essa multa? Pois é. Eu não vou te pagar. Só que você vai assinar que eu paguei. É muito comum, né, as empresas fazerem, eu que sou do Rio de Janeiro lá, eu cheguei a fazer isso algumas vezes, com algumas empresas. Você fazer um acordo para você devolver os 40. Na verdade, você nem mexe nos 40, né? Mas você diz que recebeu. Isso é ilegal. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Você já fez? Eu já fiz. Isso é ilegal. Tá? Mas tudo bem. Se você chegar lá na Justiça Trabalhista e requerer o pagamento da multa, se o cara apresentar o documento, ele assinou que recebeu a multa do FGTS, e você provar que não recebeu, se você conseguir por outro meio, sei lá, um amigo, uma câmera de vídeo, sei lá, se você comprovar que você não recebeu, aquele documento não vale de nada. Isso também é legal em relação à jornada de trabalho, né, cartão de ponto. Né? Você trabalhou, fez várias horas extras, não recebeu nenhuma. O cara vai e fala para você assinar um documento dizendo que você não fez hora extra nenhuma. Se você conseguiu provar que fez, aquele documento não vale de nada. Então, o princípio da primazia da realidade. Por último, um dos princípios também mais importantes do nosso trabalho, o princípio da continuidade da relação de emprego. Qual é a ideia desse princípio? Tudo leva a entender que a relação de emprego deu sequência, continua.
Por exemplo, imagina que você ficou doente. Se você ficou doente, você tem direito lá ao afastamento, né? A interrupção e suspensão de contrato. Aí depende de quantos dias você está afastado, né? Nós vamos estudar isso também, interrupção, suspensão contratual. Cai muito em prova, é muito importante saber. Mas imagina que os primeiros 15 dias interrompe, né? Passou de 15 e vira suspensão. Então, você estava com o contrato interrompido. Você estava 30 dias, suspendeu o contrato. Quando você melhorar, você tem direito a continuar no trabalho. Porque o princípio é da continuidade da relação de emprego. Cabe ao empregador provar que o contrato foi rescindido. Mas como você teve direito a uma suspensão, ou então, sei lá, você casou. Casou. A licença gala, né? A licença lá que você vai ter para poder curtir lá a sua lua de mel. Amigo, licença de casamento é uma forma de interrupção de contrato, mas o princípio é que o contrato vai continuar depois que você voltar. Então, o princípio da continuidade é isso. É sempre entender que, apesar de algo ter acontecido, a gente tem que interpretar o contrato como continuando. Tá tranquilo? Então, a ideia aqui é que tudo leva a crer que o contrato continua. Lógico que isso aqui não vai valer, por exemplo, para contrato prazo determinado, que lá está previsto no contrato o prazo. Então, chegou, acabou. Mas o que esse princípio diz? Cabe ao empregador provar que o contrato foi extinto. Porque se você chegar e falar assim, olha só, eu fui mandado embora, mas o cara nem considerou o tempo que eu estava de licença. Mas você não estava de licença? Estava. Então, como ele não considerou? Cabe ao empregador provar que naquela época, antes da licença, você já tinha fechado o contrato. Se ele não conseguir comprovar, ele vai ter que te pagar. Não tem conversa. Ah, não, mas ele já não era meu empregado. Então cabe ao empregador provar que o contrato tinha sido extinto. Tá? Tem uma súmula clássica de prova, deixa eu te mostrar. Súmula número 212 do TST. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negada a prestação de serviço e despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Essa súmula é clássica. Então, compete ao empregador provar que a relação foi extinta. Se ele não conseguir comprovar, você tem todos os direitos que o mundo pode te oferecer. Questão de lógica. Tá tranquilo? Beleza? Fechamos princípios aí, fechamos essa primeira aula. Então, vamos nesse caminho aí que a gente tem bastante coisa para fazer. Até a próxima aula. Um abraço.